pastor Milton Duarte. Pastor Cornélio Dorta, que foi pastor dessa igreja, ele costumava dizer que era uma família sacerdotal, né? Eu estava conversando com a Enaile ainda há pouco, são 5 pastores, 5 irmãos, olha que bênção, olha que maravilha, 5 pastores, né? Deus tem usado muito. Pastor Milton está pastoreando aqui a igreja de Jurujuba, e você vai lá, você chega lá, você fica alegre, aquele culto alegre, né? A gente percebe que Deus está presente ali no meio daqueles irmãos, uma igreja que está evangelizando, que está ganhando muita gente para Jesus ali em Jurujuba, graças a Deus, e pastor Milton lá liderando aquela igreja, né? Amado por aquela igreja, graças a Deus, né? E um amigão, pena que a gente não tem oportunidade de estar mais junto, né? Mas a gente se identifica a beça, né? Legal. A amizade que a gente tem, né? Vamos procurar, vamos ver se a gente consegue tempinho na agenda, né? Passar mais. Pastores têm esse tipo de coisa, né? Gostam de estar junto, o café da manhã da ordem nos propicia essa oportunidade. Então, meus irmãos, com muita alegria, vamos ouvir o que a voz de Deus, a palavra de Deus, trazida por meio do pastor Milton, servo de Deus. Vamos ouvi-lo com muita atenção. Quiser usar esse aqui na mão, qual que você prefere? Tá bom. Tá bom esse aí mesmo? Tá. Uma boa noite a todos. Agradeço por esse tempo aqui oportuno. E sempre que a gente pode estar junto com o pastor Dalton, a gente está assim, porque é muito legal ter por perto alguém tão generoso e tão compreensivo e tão intelectual, né? Camarada, quando abre a boca perto da gente fica meio quieto assim. Então, a ideia básica é que a gente dá continuação àquilo que Deus nos chamou para esse tempo. Então, agradeço muito por estar aqui com vocês e trago um abraço da igreja ali em Jurujuba. Jurujuba está vivendo um momento meio complexo por causa do tráfico, né? O tráfico chegou a Jurujuba, a gente nunca imaginou que fôssemos ver o que estamos vendo. Apesar de que parece meio light, mas não está light, não. Nos bastidores eles ficam escondidos. Quando o exército se manifesta, eles se escondem e somem. Mas quando o exército tira o time de campo, eles voltam. Então é aquela história de que quando o gato não está em casa, o rato faz a festa. Essa é uma realidade ali em Jurujuba. Contamos com as orações de vocês. Um abraço aí para os meus amigos pastores que estão aqui. O velho Manel, um tempão que a gente não se vê, né, Manel? Manel não vai mais o café da ordem dos pastores? Tá, de manhã não tem, né? Tem café abastado em casa. Né? Então a gente vai vivenciando esse tempo. Mas eu estava, ao longo da semana, o pastor Dalton havia me ligado e eu pensei que a gente podia discorrer sobre o tema de família. E ele falou, não, traz um tema livre, traz um tema, fica à vontade nesse tempo. Eu aproveitar, então, para a gente trazer uma palavra da parte de Deus com respeito à nossa responsabilidade de nos apresentarmos na sociedade. É um grande desafio, afinal de contas, a igreja ela não pode ficar oculta, né? A igreja, na grande verdade, a igreja secreta, ela está nos países onde a cortina de ferro ainda existe, né? Vocês que trabalham com missões, as pessoas que trabalham pesado em cima da evangelização mundial, sabem o que acontece na igreja perseguida. Então, aqueles cristãos não podem se manifestar, né? Eu fui lá na Igreja Batista do Éden, pastor Arildo, eu fui convidado, né, persuadido pelo pastor Domingos, lá de Vital Brasil, a fazer o radical, a atitude radical. E eu tive uma experiência incrível quando ali a gente teve, em todo o processo dos 3 dias ali, teve um tempo que a gente conheceu a igreja perseguida. E nos bastidores, né, sempre nos porões dos prédios, das casas. E a alegria da igreja quando recebe uma página da Bíblia. Então, essa página da Bíblia ela é disputada por famílias. Eu estava falando lá em Jurujuba outro dia que não é possível que em pleno século XXI a gente vai continuar tendo que pregar sermões duros para que a igreja acorde para a sua missão, para a sua responsabilidade de se apresentar no século atual. Então, na grande verdade, eu estava falando, Jurujuba, a nossa igreja vai fazer 60 anos. Agora em fevereiro, 28 de fevereiro, 60 anos em Jurujuba. E passaram-se ali, eu acho que 6 ou 7 pastores, juntamente com... o meu irmão pastor Aécio também passou por lá, foi contemporâneo do pastor Dalton, ali no seminário de Niterói.
Mas eu acho interessante que, em todo o contexto da igreja, ela sempre se apresentou como uma igreja que evangeliza, que gosta de evangelizar, mas houve um período em que a igreja parece que se calou diante do conforto, da zona de conforto. E aí esse silêncio fez com que o seguinte, quando a luz ela vai perdendo força, as trevas avançam. Isso é natural em todo conceito, em todo contexto da história. Não só lá em Jurujuba, como em Caraí, Niterói, no estado do Rio, no Brasil, a gente sabe o que de fato está acontecendo. E a cada momento a gente ouve notícias absurdas de policiais que são mortos, de meninos que são mortos nas comunidades, de senhores comuns como vocês e senhoras, que também são assaltados e mortas, né, na porta de casa. E a gente fica assim, é como que, Senhor, realmente Jesus está voltando. A gente sabe que Jesus está voltando, não sabemos o dia nem a hora, ele mesmo falou, só o Pai sabe. Mas há um desafio para a igreja local, para a igreja atual, a igreja que está vivendo hoje todos os acontecimentos, é que essa igreja, como eu estava reclamando com a igreja de Jurujuba, que eu estou há 10 anos ali, essa igreja parou um tempo e ela deu uma recuada na sua missão. E quando a igreja fecha os olhos para a realidade social, moral e espiritual de uma comunidade, principalmente uma comunidade fechada como Jurujuba, tendenciosamente Satanás tira proveito, porque no silêncio da igreja, o inferno se manifesta. E de que forma ele se manifesta? Antigamente, a gente sabe que Satanás ele persuadia as pessoas de uma maneira mais sutil. Hoje ele perdeu, de novo, aquela ideia de persuasão, de tentação, de engodar. Hoje ele perdeu o medo de se apresentar. Os meninos andam pelas ruas armados, a violência está estampada na nossa face, e à medida que essas coisas começam a crescer, a igreja começa a falar assim, só Jesus mesmo. Só que essa igreja fala só Jesus, mas ela continua vivendo na sua zona de conforto. Ela continua vivendo no seu mundinho. E se a gente não der às pessoas aquilo que elas estejam precisando, as pessoas estão carentes, é uma grande realidade. E não estou falando de ricos, de pobres, e negros, e gente de classe baixa, estou falando de todas as pessoas. As pessoas estão carentes de uma apresentação. Por isso essa manifestação, que a Bíblia fala que todos estão esperando uma manifestação da igreja, essa manifestação ela é algo urgente, que deve acontecer urgente. E eu te convido, em nome de Jesus, a gente, nessa noite, fazer uma reflexão. No final dessa reflexão, o meu desejo é que cada uma pessoa que veio hoje aqui tenha esse consenso no coração de que pode se doar um pouco mais, pode se apresentar para Deus, de maneira como alguém voluntário para o reino. Porque, na grande verdade, nós sabemos que somos todos salvos, temos a vida que Cristo nos ofereceu, mas que a gente ainda não está fazendo aquilo que deveríamos fazer. E eu estava falando para a igreja, você pode reclamar da sociedade de Jurujuba, porque piorou muito. Você pode botar culpa no candomblé, nas religiões afros, você pode botar culpa no catolicismo, mas a igreja deixou a desejar. A igreja cristã evangélica deixou a desejar, e em muito. E à medida que a gente cai a ficha, a consciência, aí você vai ter uma compreensão do que é, de fato, florescer onde está plantado. Um livreto antigo, né? Floresça onde está plantado. Nesse livro, o autor ele fala sobre uma menina que foi levada para a Síria, em 2 Reis 5, na casa de um leproso. E ali ela não guardou mágoa no seu coração, ressentimento. E quando ela viu que o seu Senhor estava necessitado, ela se apresentou. E o resultado, você e eu sabemos o que aconteceu. Naamã voltou lá de Israel, voltou curado. E deixou bem claro, agora eu sirvo ao Deus de Israel. Então a ideia básica é que nós abracemos a nossa missão de novo. Eu estava hoje de manhã na escola bíblica dominical falando que uma das coisas que mais me emocionaram foi agora, né, quando Billy Graham morreu. E aí colocaram, né, o cortejo na internet, na televisão, e naquele cortejo estava lá aqueles carros fúnebres enormes, pretos, um monte de segurança, a multidão toda nas ruas, e ele fala assim, o que mais me impressiona, o autor, né, o narrador, fala, o que mais me impressiona não é que esse cortejo não é de um cantor famoso, não é de um artista de Hollywood e nem do presidente dos Estados Unidos, mas é de um pregador. Aí ele fala, dos 193 países, ele pregou em 185, nunca teve o seu nome envolvido em nenhum escândalo. Aí alguém bota uma música lá no fundo, falando, da linda pátria estou,
tão longe, cansado estou. Aí o autor fala assim, Deus, faz de novo. Eu estava falando, Deus está precisando fazer de novo. Foi o velho Russell Shedd, antes de morrer. Sabe o que ele falou? Ele estava num debate. Não sei se eu ouvi lá na ordem mesmo. Por que hoje a igreja não faz os milagres da época de Pedro, quando Pedro chegou na porta do templo e falou, olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levanta em nome de Jesus, Jesus de Nazaré. O homem levantou. Aí alguém perguntou, e aí, doutor Shedd, por que não se faz mais milagres como esse? Ele falou assim, me apresente os Pedros. Onde estamos? O que estamos fazendo daquilo que recebemos? Você não pode levantar um aleijado, mas você pode levar uma alma aos pés da cruz de Cristo. E aí por isso que eu escolhi esse tema hoje para a gente decorrer e falar e ter uma compreensão adequada à igreja que se apresenta. O texto está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 14 ao 19, Paulo chama o jovem pastor Timóteo a uma realidade e a uma responsabilidade. Ele convida Timóteo a se apresentar. E eu fico pensando que hoje o que está faltando na sociedade é uma igreja que se apresente de verdade. Na universidade, os jovens da escola, no ensino médio, as próprias crianças, né? Eu sempre ensino para minha filha, tem uma filha de 11 anos, eu sempre falo para ela, filha, papai, nem sempre vou estar perto de você, mas o que é importante é você dar o seu testemunho, mesmo você sendo muito novinha, porque hoje você vai ser persuadida a fazer o que as outras meninas fazem e a pensar como as outras meninas pensam. Mas pensa que você tem na sua casa, na sua igreja, uma atmosfera espiritual que Deus planejou, Deus criou uma atmosfera para te proteger de tudo isso. E aí, o que você precisa lembrar? Eu sempre lembro a ela, eu sou da roça, do interior, e lá no quintal da minha mãe sempre tinha criação de galinhas. Aí Jesus pega, num dos momentos críticos de crise da rejeição dos judeus, ele fala para Jerusalém, 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 que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como uma galinha, ajunta os pintinhos embaixo das asas, e você não quis. Aí Jesus falou assim, a sua casa vai ficar deserta, até que digas bendito quem vem em nome do Senhor. Eu estava explicando para minha filha, você sabe que lá na nossa casa de Itaipuaçu, mesmo desobedecendo às ordens da sua mãe, eu tenho galinha lá no quintal. E aí, eu amo ter galinhas, amo ovos de galinha caipira, tudo bom, né? Aí, eu falei para minha filha, tá vendo, filha? Vem cá. Aí, outro dia a galinha teve 7 pintinhos. Aí eu falei, vamos lá roubar um pintinho da galinha. Mas a galinha veio para cima de mim, a minha filha saiu correndo, desesperada. Eu falei, vai para lá, galinha. E ela não desistiu, não deixou eu pegar o pintinho. Aí eu peguei essa ilustração pessoal, que eu mostrei para ela ao vivo e a cores, e falei, era isso que Jesus queria fazer com os judeus. Era isso que Jesus queria fazer com o mundo, com as pessoas de Niterói, de Jurujuba, de Caraí. Mas as pessoas estão rejeitando Jesus. E aí eu acho que a maior crise de Jesus é quando a igreja rejeita ele. Dentro do nosso comodismo pessoal e particular. E aí a gente vai poder cantar um só rebanho, um só pastor. E a gente vai poder pedir para Deus, como o autor daquela narrativa falou, Deus, faz de novo. Como o autor de Abacuque fala, Deus, aviva de novo. E à medida que a gente consegue entender isso, a gente consegue se disponibilizar para a obra, para o reino. E porque o seu tempo é de Deus, não adianta. Você pode ter tempo para tudo, mas a hora que Deus quiser o seu tempo, Ele vai ter. Então, que tal se a gente entregasse isso com as nossas próprias mãos? Eu acho que é tão legal. Acho que seria tão mais honesto, né? Um velho pastor falou que uma vez ele pastor de uma igreja de São Paulo e ele foi numa casa, a mulher muito rica, e convidou ele para ir na casa dela. Ela era membro da igreja e o marido não. E ela falou assim, vá lá em casa, pastor, preciso que o senhor tome um café comigo à tarde para evangelizar o meu marido. E aí, quando ele chegou naquela casa, aquele homem recebeu ele tranquilo. E falando dos negócios, da empresa, quando o pastor tocou no assunto, como é que o senhor coloca Deus na sua vida e no seu negócio? O homem deu uma bronca tremenda no pastor e falou, eu não te convidei na minha casa para tentar mudar a minha forma de pensar sobre Deus, sobre a Bíblia ou sobre a igreja. O senhor toma o seu café e quando o senhor puder, vá embora da minha casa. A mulher ficou extremamente sem graça, apavorada e muito humilhada diante daquela situação toda. Só que, passados 2 semanas,
aquele homem sofreu um acidente gravíssimo de carro. Ficou entre a vida e a morte. E aquele pastor, ele teve que viajar para os Estados Unidos, onde estava fazendo uma conferência. Quando retornou, aquele homem já tinha saído do coma e pediu a presença do pastor no hospital. Ele falou: pastor, o senhor me fez um convite uma vez e eu rejeitei, sendo extremamente mal educado e grosseiro com o senhor. Hoje eu quero te pedir perdão. Porque o senhor me falou lá na mesa do meu café, que tudo que eu tinha pertencia a Deus, inclusive a minha vida. E a hora que Deus quisesse, Ele teria o meu tempo, teria a minha atenção e teria a minha paciência. Pastor, hoje eu estou aqui diante do Senhor, pedindo perdão para o Senhor, diante da minha família, dizendo que Deus tem agora o meu coração, a minha vida e o meu tempo. Eu sei que não é da maneira que deveria ser, mas eu vou ser levado ao batistério, na cadeira de roda, que eu não estou andando mais, não vou andar mais, mas eu sei que eu podia ter ido com as minhas próprias pernas. A mesma coisa acontece com a igreja do Senhor. Muitos cristãos não têm tempo para Deus, não se apresentam para fazer nada para Deus. Eu não tenho tempo, pastor, eu não posso sair para evangelizar, eu não posso fazer o projeto social, eu não posso contribuir, eu não posso fazer nada. Até parece que você é dono de você mesmo, das suas coisas mesmo. Deus é dono de tudo, e nós sabemos muito bem disso. E a hora que Ele quiser, Ele cessa essa sua correria e vai falar assim: agora eu quero você, da minha maneira. O jeito de Deus, às vezes, não é lá muito agradável para nós. O meu desejo é que a gente se apresente para Deus, para a igreja, para a sociedade, como uma igreja aprovada. Então o texto diz o seguinte, a partir do versículo 14. O tema, a minha Bíblia é a Nova Versão Internacional, e o tema dessa reflexão, na verdade, é a igreja aprovada, que vai se apresentar. Mas o cabeçalho do texto, Paulo chama de obreiro aprovado. Então a gente pode substituir a palavra obreiro pela palavra igreja. Porque a igreja é formada de obreiros e obreiras, pessoas que trabalham em prol do reino. Então Paulo chama a atenção para a gente nesse detalhe, do 14 ao 19. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem ou corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Queria que você repetisse esse versículo 15. Todos vocês podem repetir, por favor? Então, esse texto te convida a se apresentar de alguma maneira. Não. Aprovado. Se apresentar aos homens? Não. Se apresentar a Deus. Então, tudo começa nos bastidores da nossa vida, né? Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme Quarto de Guerra. Quarto de Guerra é um filme tremendo, né? Uma experiência incrível de uma mulher no seu casamento que teve um encontro com uma senhora experiente que a ajudou a ter o seu quarto de guerra. Eu fico pensando que o grande desafio de todos nós, afinal de contas, de viver isso e de nos apresentarmos como alguém aprovado na sociedade, apresentar primeiro a Deus, é que nesse desafio a gente vai ter que ter um tempinho para isso, para buscar a Deus nos bastidores. No capítulo 6 dos livros dos Juízes, Deus manda um anjo falar com um homem muito medroso, chamado Gideão. E nesse encontro, Deus o chama para ser o general do exército que iria vencer os midianitas, os inimigos do povo de Deus. Só que Gideão falou que ele era o menor de todos, não se apresentaria em hipótese alguma,
porque a situação estava caótica e ele achava que Deus não estava com ele, porque até então já estava vivendo aquele momento de apostatar da fé, desistir de acreditar no Deus de Israel. Deus então faz um trato com ele: vá, depois todos aqueles amparados que ele pediu para que a terra ficasse seca e o novelo de lã ficasse molhado, Deus falou assim: vá à sua casa e limpa a casa do seu pai, lá está cheio de postes ídolos. A idolatria se instalou dentro das casas. E aí Deus manda ele limpar a casa. Vai lá e resolve o teu problema interno, o problema interior. E aí então, aquele homem que não podia e tinha muito medo e temor de se apresentar como um possível general, ele vai em casa e fala: pai, hoje Deus falou comigo. E aí o pai falou assim: o que Deus falou? Deus mandou a gente tirar os postes ídolos. Quer dizer, tudo que concorre com a presença dele na nossa casa precisa sair agora, imediatamente, para que ele consiga agir em prol do nosso povo, de Israel. Aí o pai falou: então faz o que Deus mandou, meu filho. E lá foi ele, derrubou os postes ídolos, acabou com os altares de Baal e resolveu a sua questão. Os homens vieram contender. Aí o pai dele falou assim: vocês querem discutir o quê? Se Baal é Deus, Baal que contenda com Deus. Aí os homens ficaram quietos e Gideão então resolveu a questão interna, que é o quarto de guerra. A ideia de você ter uma intimidade, uma busca. Para se apresentar na sociedade mais do que nunca, o que precisamos é ter uma intimidade com Deus, porque a sociedade hoje ela não está de brincadeira de ser usada pelo diabo, em todos os contextos. E aí então, Gideão, aquele homem medroso, se apresenta, sobe num banquinho e fala assim: olha, cheguem mais, povo de Israel. Deus apareceu a mim e falou que vai livrar a nossa Israel, a nossa cidade, o nosso país, das mãos dos midianitas. E era o que mais queriam, era essa libertação. E eles se apresentam então. Aí os voluntários foram 30 mil. Para um homem que não conseguia nem dominar a sua casa. Aí por quê? Porque primeiro Deus deu a ele uma vitória pessoal, uma vitória particular. E depois Deus se manifestou dando a ele uma vitória pública. Então essa igreja que vai se apresentar, a primeira coisa que ela tem que ter a noção exata, mexer no seu íntimo, no seu interior, é que existem questões na nossa vida, na nossa casa, situações que estão tomando de fato o primeiro lugar na nossa vida, na nossa história. E aí essa concorrência não funciona. A W. Tozer, no seu livro O Poder de Deus, ele falou que quando ele havia aceito Cristo, ele tinha um problema sério, que ele ia para a escola e ele não conseguia se libertar dos hábitos dos amigos. Ele ia para o trabalho e não conseguia se libertar do comportamento dos não crentes. Até que um dia um pastor leu o texto de Josué para ele, e Josué falando: escolhei a quem sirvais. E naquela palavra o pastor falou pesado com o coração dele, Deus falou pesado ao coração dele. Ao chegar em casa ele falou assim: Deus, hoje eu estou me ajoelhando no meu quarto e convidando o Senhor para vir e morar na minha vida, no meu coração, porque eu passei uma vassoura nos 4 cantos da minha vida, no meu coração, de maneira que os meus brinquedinhos não vão mais concorrer com a sua presença santa. Então a ideia básica é que a gente tem, cada um de nós normalmente, não sei, tem crentes muito bons, tem pastores muito bons, tem gente perfeita no nosso meio. Eu particularmente só sei de defeitos, sou um problemático da vida. Mas quando algo concorre com a presença santa de Deus na vida de um crente, de um cristão da igreja, ela não pode se apresentar à sociedade como ela deveria. Por que Jesus entrou numa crise tremenda com os escribas e fariseus e falou: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas nunca fazem o que eu mando? Então a ideia básica é que o que Cristo queria naquela época e quer hoje é que essa igreja não só ouçam com os ouvidos, mas entendam e apliquem no coração. Aí quando a gente estiver pronto para isso, a gente vai se apresentar na sociedade. E a sociedade vai ter prazer de viver perto da igreja, que não são essas paredes, não é esse templo, mas somos eu e você. Aí essa igreja vai estar pronta então. E Paulo chama então para se apresentar. E é interessante que a Bíblia ela tem 3 tipos de pessoas que Deus está à procura, né? Deus está à procura de intercessores, Ezequiel 22:30. Deus está à procura de adoradores. Nesse contexto, Deus fala para o profeta: eu passeei pela terra e estava procurando alguém que intercedesse por ela, para que eu não a destruísse. Olha a decepção de Deus para o profeta: eu não achei a ninguém. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa se apresentar para ser intercessores. Hoje de manhã, acordei 6 da manhã,
para ir para o culto de oração na igreja, depois a gente toma um café juntos. Mas minha primeira oração hoje foi pedindo a Deus: Deus, por favor, não deixe aqueles meninos morrerem lá na caverna da Tailândia. Eles são gente como a gente, Deus tenha misericórdia. E as lágrimas desceram. Eu fiquei tão emocionado, porque eu sou louco por futebol. Eu sempre joguei futebol quando menino, quis jogar num time profissional, mas era muito perna de pau, não deu certo. E aí, então, algumas situações que me aconteceram na vida, e eu me emocionei, porque aqueles meninos estavam correndo atrás de um sonho, que também sonhei quando menino. Eles estão lá presos, agora, graças a Deus, já tiraram 4, né? Na parte da manhã, 4 deles já conseguiram sair. E eu pedi: Deus, não deixa nenhum deles morrer, Senhor, que o Senhor envie o socorro do Senhor em todo o tempo, mas não os deixe morrer. E aí, então, a grande realidade é que a terra está precisando, clamando por gente que interceda por ela. Porque não é só a ideia de Deus permitir que ela seja destruída, mas os homens mesmo as destroem com as próprias mãos. E aí Deus então pede: apareça alguém, se apresente alguém para interceder por essa terra. Orem um pouco mais, busquem um pouco mais. E Deus falou assim: ninguém achei. Será que Deus acharia alguém hoje aqui? Eu me apresento, amém. Eu me apresento sem problema algum. Porque a situação não está para brincadeira, e não há mais tempo da gente perder tempo. E aí o segundo tipo de pessoa que Deus está procurando são os adoradores. Em João 4, 23, Jesus tem um encontro espetacular com a mulher samaritana. Foi um dos maiores sermões de Jesus, para uma pessoa só. Nesse encontro, a mulher, depois de ter falado com Jesus e compreendido que ele era profeta, e faz a pergunta aberta para ele: Senhor, os nossos pais adoraram aqui, os outros dizem que é em Jerusalém, nesse monte. Aonde é, na verdade, que é o lugar ideal para adorar? Deus falou assim: o lugar não importa. O que Deus está procurando é adorador que o adore em espírito e em verdade. Aí ele fala assim: são esses tais que Deus procura. Então, na grande verdade, a gente está vivendo um tempo e um contexto em que os adoradores, eles precisam se apresentar não com barulho, mas com vida. O maior culto que alguém pode oferecer a Deus é uma vida no altar dele. E aí, quando a gente para definir isso, uma santidade, uma vida pura diante de uma sociedade podre, literalmente falando, a gente vai entender que a sociedade vai ser influenciada pelo bem que estamos fazendo, resistindo ao mal, resistindo às propostas. E aí, quando você para compreender isso, você vai entender: puxa, isso é adorar de verdade. Isso é viver de verdade. Aí, à medida que a gente para analisar, intercessor, adorador, e o último são os obreiros que Deus está procurando. E é interessante que, na concepção de Mateus, Jesus olha para a seara e tem misericórdia das pessoas e fala assim: olha, na verdade a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, os trabalhadores, os obreiros, as obreiras. Aí Jesus então fala assim: então rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais obreiros. E à medida que a gente vai desenvolvendo isso dentro de um contexto da igreja, a gente pode parar para se apresentar como alguém útil. Deus, eu quero ser intercessor, adorador, eu quero ser obreiro, eu quero ser alguém diferenciado. Eu me lembro de Jairim, do grupo Elo, da nossa época, né, de menino. Ele cantava uma música que fala assim: não permita que o meu coração me engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. Essa é a grande diferença da igreja que se apresenta. A igreja que se apresenta, ela não é mais uma na grande multidão. Nós estamos inseridos num contexto para a gente fazer toda a diferença. Então, a escassez de intercessores leva a terra à destruição. A escassez de adoradores entristece o céu, porque o céu é um lugar de extrema felicidade, por causa dos adoradores, a presença dos adoradores. Mas a escassez de obreiros determina o fracasso da igreja. A escassez de obreiros determina o fracasso da igreja na grande colheita. Quando Jesus chama a atenção para esse detalhe, deixa bem claro que quando a igreja fracassa na colheita, Satanás alarga as portas do inferno com propostas absurdas. E há, então, um abandono da fé. Muitos jovens de nossas igrejas estão largando para irem para portas extremamente largas. Eu, particularmente, Jurujú, eu não acredito em azar, não, mas eu acho que eu andei dando azar.
ali em Jurujuba. Chega a ser esquisito. Enali é né? Enali é minha contemporânea lá de Fonseca. Mas é interessante que, logo assim que eu assumi Jurujuba, estava tudo bem, estava, né, todo empolgado, como o pastor Manuel. Primeiro ano de ministério, todo empolgado. Bom, compramos todos os instrumentos novos, deixei a galera ficar bem livre para o culto, como o pastor Dalto falou, um culto vivo, um culto a Deus, ao Deus vivo, ao Deus de amor e de imensa bondade. E estava tudo beleza. Quando chegaram 7 meses de ministério, uma igreja chamada Chamar alugou a fábrica de sardinha, antiga Atlantique, em Jurujuba. Alargou uma porta, que não era uma porta, aquilo era uma cancela. Levou 21 jovens que trabalhavam comigo na igreja. Eu falei, caramba, que situação. Alguns senhores, irmãos da igreja, e aí, pastor, o que vai se fazer? Eu falei assim, o que a gente vai fazer é trabalhar com quem quer trabalhar. Porque essa é a proposta. E exatamente daqueles 21 jovens, acho que 2 ou 3 só retornaram depois de um tempo, porque aí viu que a proposta não era aquilo que tinham aprendido dentro da Igreja Batista. Mas a ideia básica é que, à medida que a gente para analisar sobre a ideia de que Satanás está alargando as portas do inferno e assolando a sociedade, isso acontece ainda muito mais, com muito mais força, porque a igreja não está se apresentando. A igreja é verdadeira. Eu tive uma crise no meu ministério há 5 anos. Essa crise foi pessoal, de dor no meu coração. Tinha um homem chamado Alencar, Pedro Alencar. Ele era militar aposentado do Exército. E ele, então, tem diabetes. E você sabe que a igreja, nossas igrejas hoje, algumas ovelhas nossas, são pastoreadas pela televisão. E surgiu o homem do chapelão, aquele tal de Valdomiro. O que me aconteceu? Aquele homem pegou a palavra diabetes e pegou os princípios das palavras, das vogais, D-I-A-B, diabo, e acrescentou, diabetes é uma doença do diabo. E você que é crente, que tem o Espírito Santo, não pode usar mais remédio para isso. Você recebeu o Espírito Santo, e onde o Espírito Santo habita, o diabo não habita. Então essa enfermidade é do diabo, você, a partir de hoje, não tome mais. E aquele homem assistindo televisão falou assim, não é que esse homem tem razão? Gente, aquele homem deixou de tomar insulina, 3 meses complexos. Ele chegou para falar para mim, pastor Milton, eu sei que sou um homem de fé, mas o Valdomiro tem muito mais fé. Por que isso, rapaz? Ele só tem mais fé do que eu, porque está muito rico, e eu estou pobre aqui em Jurujuba, cara. Só por isso. Então, a ideia básica é que é o seguinte, ele deixou de tomar insulina. No 4º mês, para vocês que aqui tem alguns médicos, sabem da importância, né, de se repor. No 4º mês, aquele homem teve um infarto, foi para o hospital do Exército, sofreu uma cirurgia, eu fui visitá-lo, aí conversando com o médico, ele falou, o senhor é pastor? Sou pastor dele. Mas como é que pode, pastor, o homem deixar de tomar insulina, o cara que tem um diabetes nível, grau, não sei o que lá? Eu fiquei quieto para não acabar escandalizando o nome de pastor, né? Porque eu podia falar mal do cara da televisão, mas e daí? O que vai adiantar? Ainda mais para uma pessoa que não é cristã. Aí eu expliquei para ele, falei para ele, vamos orar, isso é ignorância. E aí, 4 dias depois, aquele homem morreu. Aquele homem era meu amigo, meu parceiro. Cozinhava, pastor Dalto, como ninguém, rapaz. Ele era cozinheiro do Exército. De vez em quando eu ia lá, comia as comidas excelentes, uns peixes excelentes. De vez em quando ele me fazia uma pegadinha, botava muito pimenta na minha comida, tipo uma comida bastante apimentada, eu gosto, mas ele botava um troço na pimenta lá, acho que era um capeta que tinha ali. Rapaz, eu ficava, só não ficava branco, porque preto só fica cinza, no mínimo. Mas a situação foi muito grave para mim. Aí, aquele homem era meu parceiro, eu e minha esposa gostava dele, minha filhinha também, a gente ia para a casa dele, as filhas, a família, todo mundo amava a gente. Ele morreu. No dia do enterro dele, eu fiquei extremamente triste, não tinha uma palavra para dar, mas tive que pregar, porque o pastor, naquela hora, vai ter que engolir o choro e assumir, né, que a gente tem que abraçar a família e dar aquele abraço solidário. Mas o que mais me incomodou foi exatamente esse alargar das portas do inferno disfarçado de igreja. Isso está sendo extremamente perigoso. Então, uma igreja que não se apresenta para ler a palavra, para se envolver com o Deus da palavra, ele não vai se envolver com a palavra de Deus. E aí, quando não se envolve, Satanás aproveita e monta o seu aparato, o seu circo. E muitos entram por essa porta larga e esse caminho espaçoso. E a gente vai perdendo pessoas e pessoas dentro desse contexto. Então, a ideia básica é que nós, seres humanos, não saiamos dessa atmosfera. É como que
se separasse para analisar. Bom, Jesus, as pessoas tentaram influenciá-lo. Nós também sabemos disso. As seitas dos saduceus, dos fariseus, eles pegaram Jesus e tentaram incluí-lo na seita dos saduceus. Não deu. Jesus não coube dentro dela. Depois tentaram persuadi-lo a ser um dos fariseus. Jesus não coube dentro daquele problema, daquela questão de doutrina. Aí, bom, já que ele não quer ser um dos nossos, vamos acabar com a raça dele. Mataram Jesus. Colocaram Jesus dentro do túmulo. No túmulo não deu, porque o túmulo era muito pequeno para ele. Ele ressuscitou. Então, a ideia básica é que, à medida que a gente vai entendendo isso, o mesmo que eles fizeram com Jesus, querem fazer com a igreja. Eles querem nos influenciar de maneira que a gente participe do absurdo que está vivendo, das heresias. E nós, pastores, pastor Dalto, passamos uma série de dificuldades porque a gente é chamado de extremista e radical. E aí, à medida que a gente é chamado de tudo isso, muitos tendenciosamente vão recuar e vão facilitar a pregação. E essa igreja, ela vai se apresentar não como alguém, primeiro, que vai se apresentar aos homens. Por isso que Paulo chama a atenção de Timóteo: Timóteo, apresenta-te a Deus. Porque se Deus não te aprovar, cara, tu está frito, literalmente falando. Então a ideia básica é que essa igreja, ela precisa se apresentar a Deus. Porque nós somos ludibriados sempre por causa da questão da aparência. Já tinha uma música que a Elis cantava, Elis Regina, as aparências enganam. E é a grande verdade. O ser humano é muito dotado nisso. Quando o velho profeta foi na casa de Jessé, a primeira pessoa que ele viu foi Eliabe, um camarada de 1,92 m, uma aparência espetacular. Aí o velho profeta ficou apaixonado pelo garoto. Falou assim: então é esse que vai ser o rei. Aí Deus falou assim: acabou essa fase. Deus não é como você. Deus vê o que está no coração. Você pode estar empolgado com as aparências que os olhos nos mostram, mas Deus não é assim. Com Deus não funciona assim. Aí ele fala: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade e que será príncipe sobre Israel. Então a ideia básica é que essa sociedade, ela vai fazer de tudo para tentar nos persuadir a não sermos a igreja dos sonhos de Deus. Essa sociedade vai fazer de tudo, através do próprio Satanás, para tentar tirar você do foco da missão, o rosto da missão que Luiz Longini Neto, meu professor, escreveu. Então aí, a gente vai entendendo claramente que aquele que vai se apresentar a Deus vai entender que a procura de Deus deve se encaixar com a sua necessidade. Porque não é possível que a gente vai viver uma vida o tempo todo e a gente vai sempre ser a mesma coisa, vai viver as mesmas coisas. Será que a gente vai ter que repetir a frase do Raul, do maluco? Maluco, beleza? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. A igreja, ela não vai mudar a cara por causa da mensagem, que é a mesma. Mas ela precisa ter uma compreensão de que, assim como Paulo falou, eu me fiz fraco para ganhar os fracos, forte para ganhar os fortes. E Paulo foi exatamente isso, né? Dentro desse contexto. Ele chega em Atenas e abre a boca para os filósofos. Aí ele usa o seu intelecto. Mas quando ele chega, por exemplo, na ilha de Malta, ele se comporta como um nativo. Não é? Ele se comporta como um nativo. Ali, depois de ter escapado do naufrágio, ele tinha todos os motivos, porque a sua profecia dentro do navio o colocou num patamar especial. Ele tinha todos os motivos para não fazer mais nada, ser servido. E aí, na fogueira, o frio e a chuva, ele foi catar gravetos. O grande apóstolo que estava captando gravetos, se comportando como mais um. E aí a víbora morde a mão, e eles falam assim: esse homem é um assassino, né? Não é possível, escapou do naufrágio, agora a víbora o mata, o morde, ele vai cair, vai inchar, vai morrer. Só que com Paulo não tinha terror, né? Hernandes Dias Lopes fala assim: não caiu, não inchou, não morreu. Aí eles falam assim: não é assassino, é um Deus? Ele falou assim: não, eu sou Paulo, servo de Jesus. Então essa diferença toda faz com que a igreja se apresente de maneira mais simplificada. A gente pode viver no meio de qualquer tipo de gente e viver o reino na essência, de maneira que as pessoas sejam influenciadas por nós e não a sua mensagem ser boa para nós. O apelo de Paulo a Timóteo foi: procura apresentar-te a Deus como obreiro,
que não tem do que se envergonhar. Outro dia eu estava conversando com um homem lá, não sei se o pastor Dalto viu, mas lá na banca de jornal de Jurujuba, eu estou lá há 10 anos, então eu convivo muito bem com todos. Inclusive faço sepultamento de macumbeiros, de católicos. É complicado, né? O dia morreu um senhor lá, o seu José Carlos, morreu com câncer, e lá fui eu, no sepultamento dele. Eu fui porque a irmã dele é da minha igreja. E aquela família meio de japonesinho, sabe? Aí eu fui lá para o cemitério de São Francisco. Quando cheguei, estava todo mundo vestido a caráter. Eu falei, sangue de Jesus. Só não fiz aquele sinalzinho, porque eu não sou católico, senão eu faria. Estava bravo do meu lado. Eu falei, caramba, meu Deus. Eu peguei a Bíblia, botei debaixo do braço, lá fui eu. Aí quando eles me viram, a maioria me conhece, falou assim, pastor Milton, o senhor vai falar para a gente? Eu falei assim, caraca, agora que eu estou frito. O que eu vou falar aqui, Manel? Eu estou frito, cara. Aí Deus falou assim, não, fala da solidariedade, fala do amor fraternal. Aí, a Bíblia, no texto que Jesus fala assim, chorai com os que choram, e se alegrem com os que se alegram. Só falei sobre isso. Hoje eu falei para eles, o seu Zé Carlos está aqui no caixão, o filhinho dele, Joãozinho, Dona Nazaré, sabia o nome de todos. E hoje eu vim aqui como pastor, claro, e amigo, mas eu vim trazer um abraço. Hoje a gente está num patamar só. O patamar do Vale da Sombra da Morte, ele gera tristeza. E nessa tristeza, Jesus mandou eu vir aqui dar um abraço em vocês. Pedir para que Deus abençoe vocês e os ajude a suportar esse tempo difícil com a morte do seu Zé Carlos. E aí, depois de ter falado um pouco, falei sobre o amor de Deus e orei por eles. Aí depois aquele monte de umas senhoras vestidas a caráter, um monte de mãe de santo, aí vieram, me abraçaram, me beijaram. Falei, negão querido. Fiquei tendo beijado por todo mundo. Falei, que beleza isso. Aí ajudei a carregar o caixão até lá. A minha história entre esse povo mudou totalmente. A visão de uma igreja que rejeita está caída por terra ali na Igreja Batista de Jurujuba. Então, tem um senhor lá, que é dono da banca de jornal, jornaleiro, e ele falou assim, pô, pastor, eu queria fazer uma homenagem para o senhor é tão legal com a gente. Eu falei assim, uma homenagem? Opa, legal, faz lá, vai pagar um hambúrguer daquelezão que eu gosto? Ele falou assim, não, quero fazer um pouco mais. Eu falei, opa, então já ia pegar o número da conta bancária. Eu falei, não é isso. Aí Deus falou, fica quieto, rapaz, deixa ele falar. Ele falou, sabe o que eu queria? Aqui na minha banca eu queria colocar o teu nome, e colocar, pastor Milton é um homem de Deus. Falei, pô, legal, cara, legal, eu quero, pode botar, seu João, pode pôr, cara, achei muito legal isso. Aí, por que eu aceitei? Porque eu já fiz milhares de sepultamentos, gente, e tem gente que não suporta uma outra, chegar no enterro, ficar beijando o defunto, falando que amava, um monte de coisa, um monte de mentira. Aí quer me fazer uma homenagem, faço em vida, glória a Deus, legal. E alguns crentes da igreja falam, pô, pastor, está famoso, vai ser candidato a vereador? Eu falei assim, não. É que já que os crentes não fazem, os não crentes fazem. Não quero nem saber, aceitei de bom grado. Se você passar lá, é verdade, pastor. E o pastor sofre com algumas situações, você sabe disso. Aí, quer dizer, por que eu vou rejeitar uma honra dessa? Para mim é uma honra, sim. Uma honra da minha maneira de viver é assim. E isso não me isenta de uma certa vaidadezinha particular, porque quem não quer ser reconhecido? Não é? Faz parte, né? Quem não gosta de ser reconhecido no que faz? Não tem ninguém aqui. Já ia levar para aquele hospital lá de Jurujuba, hospital de maluco. Não pode. Então, essa é a ideia de uma igreja que se apresenta. Então, ele fez essa homenagem para mim. Eu estou muito feliz por isso. Aí minha filha falou assim, pai, o senhor paga muito mico. Criança, né? 11 anos. Pai, como o senhor paga mico, meu Deus? Pagar mico por quê? Para que aquele teu nome ali, pai? Eu falei assim, tu tá com inveja, garota, porque tu não é famosa. Então, esse é o compromisso que eu tenho como um filho de Deus, um pastor ou um evangelista, mas alguém que vai realizar a obra de Deus, acreditando que o Espírito Santo vai trabalhar nessa sociedade. O que deve faltar em nós, ou não deve faltar, é a noção exata de que, se a gente fizer a nossa parte, Deus vai agir. Deus quer uma igreja que se apresente, mas uma igreja que faça a sua parte. Porque não dá para eu esperar o outro. Uma urgência tremenda. Hoje eu fui no hospital Icaraí visitar um menino chamado Mateus. Menino bonito, lutador de MMA. Sofreu um acidente gravíssimo de moto há 4 semanas. Bebeu e saiu de moto igual um doido, sofreu um acidente, bateu de cabeça. Já perdeu uma parte da massa, né?
está lá em coma. Aí eu estou há 4 semanas falando para a família, não, a gente está orando, a gente está orando. Hoje eu estava em casa assim, cheguei em casa da igreja, aí Deus falou assim, rapaz, tu vai dar uma descansada no sofá? Você vive falando para essa família de Mateus que você está orando, está orando, está orando. Vai lá visitar esse garoto, rapaz. Vai agora. Eu nem tirei a roupa. Corri para lá, cheguei lá 1h da tarde. Aí fui, não deixaram entrar a princípio, aí me apresentei como pastor, aí o médico deixou eu entrar. Quando cheguei lá em frente da cama, vi aquele menino entubado, em coma profundo, com risco de morrer a qualquer momento, 19 anos, cheio de vida pela frente. Uma família amada em Jurujuba, não são cristãos evangélicos, mas são amados e respeitados. E eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu perguntei para a doutora, se eu falar, ele consegue entender? Ela falou assim, alguma coisa ele pode guardar no subconsciente, mas é muito difícil. Aí eu falei, tá bom, então. Aí eu fui, me apresentei, falei, Mateus, eu sou o Milton, pastor Milton, lá da Igreja Batista, aquele negão bonitão, que anda lá pelas ruas, com cara amarrada. Mas eu vim aqui te trazer uma palavra de vida, garoto. Eu vim trazer uma palavra de vida. E Deus começou a falar ao meu coração. E no ouvido de Mateus, eu abri a Bíblia no Salmo 121, e nessa versão, o salmista fala assim, eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? A resposta é que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, Mateus, eu quero trazer hoje aqui a minha oração com muita fé, para que Deus te tire dessa situação e te leve de volta para casa. Ele que era lutador fortinho, está com os pés todos encurvados já, atrofiando a musculatura. É muito doloroso. E saber que ele ainda não entregou a vida a Jesus. E olha que ele teve muitas oportunidades, que está sempre com a gente. E existe uma opção dessa igreja, que ela vai ficar lá, estamos orando por vocês. Estamos orando por aquela situação. Mas a gente nunca vai lá. A gente nunca sofre com eles a situação. Aí quando eu comecei a orar, Deus me trouxe lágrimas pesadas. Eu impus a mão na cabeça dele, nos lugares da cirurgia, e falei, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero muito que o Mateus volte para casa, Deus, para ele dar alegria para a família está arrasada. Deus, que ele aceite Jesus também quando sair daqui, Senhor, e a família também compreenda que o Senhor fez um grande milagre. Então é essa a ideia da igreja que se apresenta, não mais como uma teoria, mas a igreja precisa sair desse campo teórico e partir para uma prática imediatamente, porque é uma urgência da igreja que se apresenta. Essa igreja que se apresente a Deus, ela vai ser poderosa na sociedade para conseguir trazer uma influência ou levar uma influência que possa gerar vidas transformadas na sociedade. Todos nós podemos fazer algo por essa sociedade que tanto carece. Apresentar-se a Deus primeiro, depois aos homens. Apresentar como um obreiro. O obreiro é alguém que trabalha. Uma pesquisa feita num jornal de São Paulo, circulação no Brasil, trouxe 3 classes de pessoas mais desacreditadas. Os políticos, a polícia, os obreiros, os pastores. Exatamente por causa dessa série de escândalos que acontecem. E eu estava levando a minha igreja para uma compreensão. Quando o escritor dos Hebreus fala assim, lembrai dos vossos pastores que vos pregavam a palavra de Deus. O escritor estava tentando fazer com que a igreja local acordasse para uma realidade. O pastor precisa de vida perto dele, de gente que ore, de gente que abençoe. Gente que está muito afim de ver o sucesso do ministério pastoral acontecer, literalmente falando. Quando o pastor está feliz numa igreja, ele trabalha com mais, acho que é mais leveza, né? Tira-se um fardo das nossas costas. Quando há algumas crises particulares, isso acontece em todo o campo. Mas a ideia básica é que a gente precisa, em nome de Jesus, como igreja que se apresenta na sociedade, fazer esse tipo de pesquisa diabólica cair por terra. Porque a grande verdade é o seguinte, a classe política não tem mais, a gente não mais direciona um olhar positivo para ela. Mas a igreja está sendo atacada através do princípio de que essa liderança está fracassando. E a igreja, então, ela precisa se apresentar para também ajudar a proteger o ministério. E aí, então, a gente precisa, a cada momento, prostrarmos diante dos pés de Deus para buscar esse socorro. Nos apresentar como obreiros a Deus, aprovado, que não tem do que se envergonhar, é muito importante. Outro dia eu estava falando para a minha igreja, né? Aí eu não gosto
já por causa da minha desorganização financeira, então eu evito cheque e evito cartão de crédito. Então, tem alguém que se identifica comigo aí, amém? Quase todo mundo. Quase todo mundo. Tem gente que está com um sorriso desse tamanho. Está falando comigo. Aí, eu estava precisando de um cartão de crédito. Falei, não, chega de esperar para juntar dinheiro. Meu dinheiro é muito pouco para juntar, comprar o que eu quero. Aí, a minha esposa é professora de história, funcionária pública, e ela tem as coisas dela. É claro que a vida em família é muito legal, porque a gente consegue se unir. Mas, às vezes, quando se mexe em questão financeira, às vezes é meio complicado. E minha mulher nunca me obedece, não sei por que isso. É complicado. Né? Só uma vez, pastor Manuel, ela me obedeceu, sabe quando? Foi quando ela foi para Petrópolis com uma amiga, chegou lá, um cara com um carro velho bateu no carro dela. E aí, ele foi, quando ele viu que eram 2 mulheres no carro, o que ele fez? Cresceu. Não, que a senhora vai ter que pagar meu prejuízo. Aí, ela foi e me ligou. Ô, Milton, eu estou aqui em Petrópolis, assim, assim, assim. E tem um homem que bateu no meu carro. Ele bateu no teu carro? Danificou muito o teu carro? Não. Mas o dele está todo arrebentado, que era um carro velho. Falei, tá bom. E o que ele quer? Ele quer que eu pague o prejuízo? Não. Então, você faz o seguinte. Fala para ele que vai chamar a polícia. Aí, ele foi, não, a polícia não. Então, deixa para lá. Tá bom, dona. Cada um cada um paga o seu prejuízo. Aí ela falou assim, ele falou que não precisa chamar a polícia. Eu falei, então agora você entra no carro e vaza daí agora, vem para casa. Já comprou o que tinha comprado? Sim, então corre para casa agora. Ela falou, tá bom, amor, tchau. Aí falou, pô, quase 17 anos de casal, essa mulher me obedeceu uma vez. Tá doido? Eu falei, pô, às vezes uma batidinha no carro faz bem. Faz bem, rapaz, faz bem. E aí, então, dentro de tudo isso que a gente está vivendo, aí eu estava falando do crédito, né, do dinheiro. Aí eu estava lá na internet, aí entrei no site, estava pedindo um cartão Visa, assim, assim, assim. Aí estava lá, profissão. Eu sou só pastor, não sou professor, sou só pastor. Aí estava lá, procurei a lista de profissionais, não tinha pastor. Aí eu falei, por que eu vou botar aqui? Aí eu fui e coloquei assim, cuidador de animais. Rapaz, falei isso na igreja, pastor, falei isso na igreja da Alta. Falei, rapaz, vocês são muito maldosos, rapaz. Vocês são ovelhas do pastoreio. Aí, mas estou até agora mal com alguns lá. Mas a ideia básica é que o pastor, ele vai se apresentar bem diante da sociedade, levar a igreja também a ser o mesmo, né? Eu gosto de Paulo quando ele fala assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu gosto, porque tem umas pessoas na igreja que falam, pô, pastor, eu vejo, às vezes, quando eu peço para o senhor vir orar na minha casa, é porque eu vejo no senhor alguém que ora com uma emoção especial, né? Pedindo a Deus misericórdia. E muitas vezes as coisas acontecem naturalmente, né? Eles já acreditam na oração do pastor, dos pastores. E aí, então, eu não vou me deixar abalar ou abater por causa daquela pesquisa em São Paulo, da Folha de São Paulo. O que eu quero é que o meu exemplo seja de alguém que se apresente, aprovado diante de Deus e diante das pessoas. Então, o que eu quero hoje é que o maior problema da igreja não sejam os obreiros. Como disse D.L. Moody, o maior problema da obra são os obreiros. Que não sejam, em nome de Jesus, que eu e você consigamos nos apresentarmos diante de Deus aprovados e na sociedade. Eu quero fazer uma oração, pastor Dalto, desde já agradeço pela oportunidade e peço para que Deus abençoe sua vida. Onde você estiver, onde você for, seja alguém aprovado, que se apresente diante de Deus, para que os homens olhem em você um homem e uma mulher de Deus. De repente você não vai ter o teu nome na banca de jornal, como eu estou, mas o importante é estar lá no livro da vida. Isso faz toda a diferença. Você pode ficar de pé agora para a gente orar em nome de Jesus? Ó Deus, eu quero, em nome de Jesus, agradecer por estar aqui na primeira Igreja Batista de Caraí. Agradecer pela vida do pastor Dalto, sua amizade, seus pais, seu velho pai, pastor Delci. Que o Senhor o abençoe seu filho, sua esposa, seu ministério. Quero, ó Deus, nesta noite pedir por todas as pessoas que vieram aqui, todos nós, até eu me incluo, porque na grande realidade preciso, de fato, a cada momento, me apresentar diante do Senhor como alguém aprovado. Mas, ó Deus, que essa sociedade experimente em nós, por nós e através de nós,
um novo de Deus, chegando, ó Deus, para transformar as vidas, e que todos consigamos, ó Deus, ser aquilo que o Senhor tem querido que nós sejamos. Perdoe quando falhamos e ajuda-nos a prosseguirmos na ideia de nos apresentarmos como igreja aprovada, que vai se apresentar, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Amém. Você pode sentar, obrigado, Deus abençoe.